E agora nós gostaríamos de iniciar a parte das palestras, que é sobre a educação bilíngue dos surdos. Convidamos o mediador João Henrique Bulhões. Esse é o sinal dele. Do INES. O tema educação bilíngue de surdos, existe uma comparação da escola bilíngue e a educação especial, a EE, e a escola inclusiva. Convidamos o palestrante, senhor Jefferson. Esse é o sinal dele. E um outro tema, pesquisa de gestos usados pelos alunos surdos e os professores ouvintes dentro da escola. Convidamos a palestrante, a Pamela. Esse é o sinal dela. Com a palavra, o João. Aguardar vocês olharem para mim. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Nós temos dois palestrantes, o Jefferson e a Pamela. O Jefferson, ele é do Paraná. Vocês conhecem esse sinal? Vocês conhecem Paraná? Ele é mestre, já formou, já defendeu a sua pesquisa, e hoje ele vai falar sobre o bilinguismo, a educação bilíngue. Qual é a diferença da inclusão e a EE? E a Pamela, ela é de Belém, ela também é mestre, e a sua pesquisa, ela é professora de língua na área de surdo. Na análise, né? A gente usa análise. Aqui a gente utiliza esse sinal. Essa é a pesquisa da Pamela. E agora eles vão apresentar. Pamela, você pode se sentar e o Jefferson vai começar. Boa sorte e boa palestra. Boa tarde a todos. É um prazer estar presente aqui no Congresso do INES. Eu fico muito satisfeito em ter sido convidado para poder proferir essa palestra, acreditando na pesquisa que foi realizada por mim durante o meu mestrado. Então eu agradeço a organização pelo convite e também aos intérpretes aqui presentes que farão a interpretação para a língua portuguesa. Eu sei que alguns aqui presentes não têm domínio de língua de sinais ainda, sei que alguns têm fluência e por isso a necessidade dos intérpretes aqui. Rapidamente eu gostaria que levantassem a mão aqueles que são surdos. Surdos, por favor, levantem a mão. Poxa vida, tem bem pouca pessoa. Ouvinte, quem é? Por favor, não me batam. Poxa vida, tá certo. Os surdos eles já entendem essa questão da relação com a língua de sinais, mas aqueles ouvintes que são fluentes em línguas de sinais. São bem poucos, poxa vida. Então, a necessidade da importância das análises que eu realizei durante o meu mestrado. Durante o auditório, durante as palestras que aconteceram no auditório, a gente ouviu falar sobre a não conceitualização do que é bilinguismo, entendendo que ele tem raízes profundas para que a gente possa conceitualizá-lo, e que dessa forma ele emerja como fontes de água para produzir na gente significados produtivos, e isso ainda não acontece. Por isso que minha dissertação trabalhou essa questão da análise do bilinguismo e a relação dele com a EE. Eu sou da capital do Paraná, de Curitiba, e trabalho na Universidade Federal do Paraná.
E eu vou falar a respeito da educação bilíngue, analisando o processo educacional bilíngue com o que acontece no atendimento educacional especializado. As escolas inclusivas, elas apresentam no seu contraturno um atendimento especializado. Por isso que a gente utiliza esse sinal para poder definir o atendimento educacional especializado, porque ele acontece no contraturno. Então, para a gente entender que o contraturno é uma palavra única e se refere a um período adicional de estudos que acontece num período contrário ao período regular, o turno regular de educação. Então, a gente utiliza um sinal específico para contraturno e também para o AEE. Eu vou falar um pouquinho do que acontece no estado do Paraná, nas escolas estaduais, mas que acaba, por coincidência, agindo ou sendo realizado da mesma forma em outras escolas em âmbito nacional. Então, a minha pergunta de pesquisa, o meu problema de pesquisa, era dividido em 3 questões principais. A primeira delas é com relação à política nacional. A Política Nacional de Educação Inclusiva, que trabalha as diretrizes do atendimento educacional especializado. Uma outra questão é a questão das reivindicações do movimento surdo brasileiro no que diz respeito à educação. E a outra questão era a concepção que as pessoas tinham com relação à escola bilíngue. E é por conta disso que eu trabalhei analisando os processos que eram realizados em ambas modalidades de educação. Uma outra questão da minha dissertação era trabalhar quais eram as práticas pedagógicas diferenciadas que aconteciam tanto nas escolas bilíngues quanto no atendimento educacional especializado. Também eu fiz uma análise do perfil dos profissionais que ali trabalhavam, se condizia com o decreto 5626 de 2005. Então essas eram as minhas 3 questões principais que eu analisei na minha dissertação. Eu vou acelerar um pouquinho a minha palestra, afinal de contas o meu tempo é meio escasso, mas vou dizer que o objetivo geral da minha pesquisa era trabalhar fundamentos, comparar os fundamentos da política de educação bilíngue com os fundamentos voltados às diretrizes de educação inclusiva, para saber e fazer uma análise comparativa entre ambos. Você pode voltar, por favor? E isso na região metropolitana de Curitiba. Foi o lugar onde eu fiz a minha análise. Dentro desses objetivos gerais, eu tenho os meus objetivos específicos do trabalho, que era saber e fazer uma análise dos fundamentos da educação bilíngue para surdos dentro de um campo epistemológico que era dos estudos surdos em educação. Um outro objetivo específico era apresentar quais eram as reivindicações apresentadas pelo movimento surdo. Um outro objetivo era analisar essas concepções de educação bilíngue, também qual é a organização do trabalho pedagógico, eu ia analisar o projeto pedagógico dessas escolas e também fazer uma análise do relato desses professores que ali trabalhavam. Qual era o funcionamento da prática desses profissionais nessas modalidades de educação. E os meus estudos comparativos, eles deveriam vir a contribuir para a implementação do Plano Nacional de Educação. E eu espero que eles possam ser usados futuramente para isso. Essa daqui é a estrutura da minha dissertação de mestrado.
e ela está depositada no depositório da Universidade Federal do Paraná. Caso vocês queiram analisar com maiores detalhes, vocês podem acessá-lo. E também tem depositado impresso materialmente, para caso vocês queiram ler fisicamente. Pode passar. Então, o primeiro capítulo da minha dissertação diz respeito a essa pesquisa nesse cenário atual político, levando em consideração a minha constituição como pesquisador, né? O que me levou a analisar esse tema e utilizá-lo como problema de pesquisa, falando da minha experiência nessa modalidade de educação. Então, o que me constitui como surdo foi extremamente importante para poder trabalhar essas questões de educação, sabendo que meus pais, sendo ouvintes, ficaram um tanto quanto desesperados para que eu pudesse receber um processo de escolarização. Quando quando meus pais souberam da minha surdez, me levaram para a PAI, para que eu pudesse estudar ali, da mesma maneira que as outras pessoas e as outras crianças que apresentavam deficiência. Então eu acabei sendo, depois de algum tempo, deslocado para uma escola inclusiva, e sabendo que a gente não tinha a lei de Libras que respaldava o uso dela em nossa educação, eu passei por um processo de oralização de 1998, porque só em 1998 a Lei 12.908 no Paraná foi instituída para que a gente pudesse utilizar a língua de sinais. E foi nesse período de 98 até 2002 que a gente teve a Lei Nacional de Libras, aonde eu pude ter oportunidades estendidas para o meu processo educacional. Só que eu nunca tinha passado por nenhum processo educacional desde então em uma escola bilíngue. Não tive intérprete, não tive nada que pudesse olhar para mim e me reconhecer nessa minha constituição como pessoa surda. Foi lá em Curitiba que eu comecei a trabalhar num centro de atendimento a surdos, os chamados CAS, trabalhando de 2009 até 2014. E foi onde eu pude experimentar as questões burocráticas e as questões legislativas que compunham esse processo educacional das pessoas surdas. Em 2014, eu saio do CAS e começo a trabalhar numa escola bilíngue e percebo a realidade dessas escolas e também percebo o que acontece no processo educacional do atendimento educacional especializado. E é aí que eu começo a me questionar e me indagar como é que esse processo educacional é realizado tanto na esfera das escolas bilíngues quanto no atendimento educacional especializado, e saber se as políticas existentes e vigentes que direcionavam esse tipo e essa modalidade de educação condiziam com a realidade dessas crianças. A gente pensa, né, no meu capítulo 2 da dissertação, ela vai trabalhar com relação a esse conceito de equidade. Como é que a gente consegue trabalhar os direitos humanos dentro da escola para que todos tenham a mesma oportunidade. Afinal de contas, as pessoas surdas representam uma minoria linguística que precisa ter seus direitos garantidos e defendidos. Essa minoria é tal qual o movimento negro, o movimento indígena, todas essas pessoas fazem parte de minorias nesse país e elas precisam ter seus direitos garantidos e defendidos para que todos estejam em pé de igualdade. Afinal de contas, os surdos também vão apresentar direitos que precisam ser contemplados pelo resto da sociedade. A gente tem que entender que alguns direitos da sociedade, eu utilizo o Marshall, que em 1967 defende a educação como um direito social.
E as pessoas surdas, elas estão inclusas de pessoas às quais esses direitos são estendidos e devem ser assegurados. Gente, mas calma. Eu fui avisado agora que eu tenho só 5 minutos, deu até fiquei um pouco assustado, inclusive. A minha coleta de dados, ela esse quadro amarelo aqui apresentado, que foi o relatório do GT, apresentado pelas portarias ali expostas em 2013, e eu utilizo desses documentos, faço esse percurso posto aqui, para que eu consiga fazer essa análise. Pode passar, por favor? Eu também vou analisar a fundamentação dos trabalhos que envolvam a educação para as pessoas surdas, lembrando que a língua de sinais ela tem que ser a língua materna na educação infantil, de modelos surdos linguísticos e culturais, né, os pares surdos para essas crianças e adultos, e a Libras como principal língua de comunicação na educação e informação. Também eu vou fazer uma análise do currículo para saber se ele apresenta cultura, história, literatura, arte e outros artefatos culturais surdos, exigindo, né, sendo essa uma necessidade dos fundamentos de educação de surdo. Se o português ele é trabalhado na modalidade escrita como segunda língua dessas pessoas e também desses profissionais que atuam na educação sendo profissionais bilíngues fluentes em Libras. O capítulo 3 ele vai trabalhar fundamentações legais da educação bilíngue para surdos aqui no nosso país. Então, dentre elas, a Lei de Libras, o Decreto 5626, o nosso Plano Nacional de Educação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, o artigo 22 desse decreto do 5626, que vai falar a respeito das classes e escolas bilíngues, e o parágrafo 2 desse artigo, que vai também tratar da questão do atendimento educacional especializado. E aí, em síntese, afinal de contas eu não tenho mais tempo, eu faço esse quadro comparativo entre essas duas modalidades. As escolas inclusivas, que apresentam a EE no contraturno, e a escola bilíngue. A escola bilíngue ela vai trabalhar a modalidade escrita, tanto quanto a língua de sinais, para que as duas sejam, assim, as línguas trabalhadas nessa modalidade. Já na escola inclusiva, o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita, ela é assegurado por outros serviços, como o intérprete e o AE. Os professores na escola bilíngue eles devem ser fluentes em línguas, já o professor na escola inclusiva é dependente do tradutor. A escola bilíngue ela tem um turno integral. A escola inclusiva ela só vai apresentar a língua de sinais no contraturno. As crianças surdas vão adquirir língua materna no mesmo período que as crianças ouvintes, estando elas nessa modalidade de educação bilíngue. Já na escola inclusiva, no AE, a primeira língua ela vai ser adquirida tardiamente porque não existem modelos e nem nenhum tipo de referencial para que essas crianças adquiram língua de sinais. Na escola bilíngue, os professores eles são bilíngues, né? Exige-se que esses profissionais sejam bilíngues. Já na escola inclusiva, apenas existe uma formação em educação especial. Os surdos na educação bilíngue são apresentados como um grupo cultural, identitário e linguístico. Já na escola inclusiva são tratados como deficientes. Na educação bilíngue, a Libras tem um estatuto de língua plena, tal qual as línguas orais. Na educação inclusiva isso não acontece, ela é um recurso de acessibilidade, ela não é considerada um idioma que constitui aquele ser ali presente. E na educação bilíngue, os surdos eles têm direito à educação e cultura, já na escola inclusiva é uma alternativa de atendimento, afinal de contas eles são vistos como pessoas com deficiência. Então eu mostro aqui a região metropolitana de Curitiba, mostrando os lugares onde apresentam e a quantidade de lugares onde apresentam a EE, né? E os lugares onde eu fiz entrevista com os profissionais que ali atuavam. Então eu tenho um total de 11 pessoas entrevistadas, separadas como vem mostrando a tabela. Eu tenho entrevistas acontecendo na cidade de Pinhais, em Araucária,
e na capital Curitiba. Foram os locais onde eu coletei meus dados. Né? Eu também trago aqui a informação dos alunos matriculados nas etapas de educação, então no Fundamental 2, do Fundamental 1 até o Fundamental 2 é essa quantidade de alunos. São 91 alunos no Fundamental 2. E a minha pesquisa foi trabalhada em algumas etapas. A primeira dela foi saber a formação dessas pessoas e saber qual é a concepção de educação bilíngue que elas tinham, como que era gerido esse sistema de ensino e também a organização do trabalho pedagógico. Então essas 4 etapas foram seguidas, foram percorridas durante a minha dissertação. Aqui eu tenho um exemplo da minha análise de dados e como eu comparo sobre a formação, o nível de escolaridade. Então, a maioria deles apresenta um curso de especialização, um curso lato sensu. E a maioria deles também trabalha há mais de 10 anos com surdos. Né? 55% deles. Pode passar? E aí, o processo de aprendizagem da língua de sinais, a maioria deles foi na mesma escola. E isso é interessante porque, por mais que seja na escola, também o que acontece foi na igreja, onde eles aprenderam a língua de sinais, esses profissionais que atuam nessas escolas. O que acontece é que, em Libras, eles não apresentam nenhuma formação. É um dado alarmante, né? Então, é importante que a gente comece a se preocupar com isso. Quase 80%, quase 100%, 73% dos profissionais, eles não têm formação específica na área. E o que acontece é, quando eu pergunto, quando eles foram entrevistados a respeito da educação bilíngue, tanto os professores da educação bilíngue quanto os professores que atuavam no atendimento educacional especializado, eu tenho um resumo das opiniões que ali eram apresentadas. Então, no AE, como vocês podem ver na parte em negrito, eles dizem que a primeira língua ela precisa ser Libras para o surdo e a segunda língua o português escrito e pode ser oralizado. Já nas escolas bilíngue, a parte escrita também, né, que a Libras e o português escrito ao mesmo tempo, simultaneamente. Então a gente tem concepções distintas, dependendo da modalidade de educação que esses profissionais estão trabalhando. Mas a gente tem o Scliar como um pesquisador que em 99 ele já dizia que a educação bilíngue pode se transformar numa neometodologia. Que ela não pode ter o mesmo modelo e esse mesmo modelo ser apresentado por toda essa trajetória de formação desses sujeitos. Quando eu vou perguntar sobre os profissionais que ali atuam, quais são os profissionais necessários, no AEE vai ser dito que pode ser um intérprete ou um profissional bilíngue, que pode ser um ou outro. Já na escola bilíngue, a resposta é que o ideal seriam professores surdos e professores ouvintes que dominem, que tenham fluência em língua de sinais. A pesquisadora Quadros, ela vai falar que o professor que assume essa tarefa está imbuído da necessidade de aprender língua de sinais. Então, há necessidade de que esses profissionais eles tenham esse tipo de concepção para poder atuar nessa modalidade de ensino, na modalidade que atue com alunos surdos. Quando eu fui perguntar qual era o papel do professor surdo, a função do professor ouvinte, já no AE, aqueles que atuavam no AE, eles diziam que o professor surdo ele tem uma identidade que o ouvinte não tem para poder ensinar e para poder trabalhar com essa criança. Então, que o professor surdo seria referência para esses alunos. Já os profissionais da educação bilíngue, eles disseram que o professor surdo, fora o conteúdo, tem uma experiência acumulada de vida que pode servir de exemplo. O professor surdo é importantíssimo porque ele é o exemplo daquilo que ele já superou.
Então vejam respostas um tanto quanto parecidas, e a gente vai ter o PADLAD, em 2003, corroborando com isso, da necessidade que os professores surdos estarem atuando nessas etapas da escolarização das crianças surdas, porque ele vai ser o referencial, o modelo de um adulto surdo. Então são esses os papéis desse profissional surdo nessas modalidades de educação. Uma outra questão é quais eram os critérios que a Secretaria Municipal de Educação tinha para poder selecionar os professores do trabalho com alunos surdos. Os dois grupos, tanto do atendimento educacional especializado quanto das escolas bilíngues, não sabiam responder quais eram os critérios postos para isso. A gente tem uma resolução, a Secretaria tem uma resolução, só que ninguém sabia da existência dessa resolução. Pode passar? E uma pergunta a respeito do currículo era quais eram os conteúdos ali passados a respeito de cultura surda. Os professores, os profissionais do AEE, eles diziam que as crianças elas não sabiam, os adolescentes também não, que tentava começar com história do surdo, só que eles não tinham ainda conteúdo para poder ser trabalhado com relação a essa cultura. Na escola bilíngue é a mesma coisa, né? Eles diziam que eles não tinham nenhum conteúdo específico voltado para essa questão da cultura surda. E isso é uma questão que PEDLED já vinha argumentando desde 2003, falando que, além do referencial da língua de sinais, que deveria ser a língua materna, os paradigmas fundantes da cultura surda, da arte surda, da literatura surda, deveriam estar inclusos no currículo desse processo de escolarização. Pode passar, por favor? E aí é uma síntese comparativa com relação às escolas, a escola bilíngue e o atendimento educacional especializado. Na escola bilíngue, a gente sabe que o professor bilíngue, ele é quem está imbuído da responsabilidade de atuação como o mediador de conhecimentos, o que não acontece no AE, já que essa responsabilidade recai sobre o intérprete. No AE também, eles entendem que não há necessidade de fluência em língua de sinais para trabalhar com esses alunos. Já na educação bilíngue, esses profissionais que são ouvintes, eles entendem que bilinguismo envolve essa educação com ambas as línguas, que só o português ele não pode ser utilizado. Uma outra questão é que os alunos eles têm um limite de horas que eles passam com relação à língua de sinais, à utilização da língua de sinais. Já na escola bilíngue, o currículo ele trabalha por completo sendo utilizada a língua de sinais como língua de instrução. Na escola de AE não existe nada relacionado, nenhum currículo que trabalhe essas questões voltadas à língua de sinais e educação de surdos, o que é diferente do que acontece nas escolas bilíngues. Me perdoem, muito obrigado, me desculpem pela pressa, desculpe o intérprete porque teve que falar extremamente rápido durante a minha apresentação, mas eu agradeço muito a presença de todos vocês, caso que vocês tenham entendido aquilo que eu tenha passado. Muito obrigado. Parabéns, Jefferson, pela sua explanação com relação ao atendimento educacional especializado e as escolas bilíngues, sobre a sua coleta de dados com relação a isso. É interessante mesmo que a gente tenha isso apresentado, e você nos apresentou de uma maneira bem prazerosa. Muito obrigado pela sua explicação. Agora a gente vai ter a Pamela para falar um pouquinho também do trabalho dela. Boa tarde a todos. Pode colocar a apresentação, por favor?
Boa tarde, tudo bem? Este é o meu sinal. Já estou aqui pela segunda vez no COINES, né, para apresentar o meu trabalho. Isso me traz bastante satisfação. Ano passado, eu vim também para participar, para apresentar um trabalho, uma pesquisa na área do mestrado, né, e o COINES me convidou e eu vim, só que teve um imprevisto, né? Eu não consegui apresentar o meu trabalho e esse ano eu retornei para poder apresentar. Antes de eu apresentar o meu tema, eu queria agradecer a 3 pessoas muito importantes na minha vida, né? É o diretor Paulo, né? E a professora Elaine, por ter me convidado, por eu estar aqui hoje, né? E a terceira é o intérprete, o Gabriel, também que não está aqui por conta do trabalho, mas essas pessoas são muito importantes durante a minha trajetória e por eu estar aqui, me ajudaram a eu estar aqui no ano passado, me acolheram, me trataram com bastante carinho e hoje eu estou aqui. E é um tema social, né, que eu venho trazer essa tarde para vocês, para compartilhar com você uma luta e um resumo, né, por conta do tempo. Só temos 20 minutos, vou tentar, né, vou lutar para resumir o meu trabalho nesse tempo. E vamos falar desse tema, né? Análise, né, de gestos utilizados por alunos de faixa etárias diferentes, alunos surdos e professores ouvintes, 4 alunos surdos e 4 professores ouvintes. No total, 8 pessoas que participaram da minha pesquisa. Pode passar, por favor. Pensei que era ele, desculpa, é você que está passando. Esse é o meu sinal. Eu moro em Belém, tenho muito orgulho da minha cidade. Sou formada em pedagogia, em letras libras. E tenho especialização no atendimento especializado e em libras também. Tenho mestrado na área de educação e hoje eu vou mostrar para vocês a minha pesquisa. Estou estudando pedagogia bilíngue no INES, sou aluna, com muito orgulho. E em 2020 vou começar o meu doutorado. A questão dos gestos, o tema gestos, não é para depois falar uma coisa primeiro gesto, depois libras, não é isso. Isso é um estudo, não estou falando aqui em questão de valor, em questão de valores, uma coisa da outra. Em si, estou falando da língua de libras, né? E o gesto sendo um outro conceito, a questão de comunicação. Como o surdo ele vai se comunicar? Ele só se comunica em libras, mas ele também tem um outro sentido, tem outras formas de se comunicar, a questão da sua convivência. E eu fui analisar, eu fui buscar a questão das comunidades, porque eu, como professora, fui para o interior da aula, curso de extensão, outros cursos, e eu pude perceber essas comunidades, a comunidade dos surdos, ou às vezes só tinha um único surdo, ou a comunidade era de ouvintes e às vezes tinha um surdo dentro dessa comunidade e eu pude fazer essa comparação nesses ambientes. E eu tive uma experiência empírica, né, da minha vida e aí uma questão mais profissional para poder fazer uma concepção de todo esse parâmetro que eu pude analisar. E aí eu fui pesquisar. Por quê? Porque o COINES está tratando, né, o protagonismo do surdo. Isso é uma referência, o surdo como referência. Isso é muito importante. Mas eu pergunto, será que todos os surdos hoje, eles têm essa concepção de ser um protagonista? Eu conheço muitos pesquisadores na área política, linguística, a área da cultura, escola, enfim, muitos ambientes, mas
E o surdo do interior? Esse surdo ele é pesquisado, esse surdo ele é estudado, mas isso é questão de responsabilidade social. E eu comecei a refletir e a pesquisar a respeito desses conceitos e não achei nenhuma informação. E se eu não pesquisar, eu não sei. Eu comecei a pesquisar, a buscar e não encontrei nenhuma informação. E aí eu comecei como um projeto de pesquisa, mandei para a universidade por esse tema. Foi um tema inédito, pela primeira vez. Algumas pessoas me julgaram, gesto, isso é bobagem, gesto, isso não tem relevância, língua é diferente de gesto, isso é uma questão informal, isso não tem prestígio, isso é uma coisa informal, isso não tem valor. E eu disse que tem prestígio sim. E o que não tem é pesquisa científica nessa área, mas prestígio existe sim. E eu vou te provar que existe. A minha pesquisa não é baseada em teorias. A minha pesquisa é realidade. É uma realidade social que eu trouxe para a minha pesquisa. Mas vocês sabem, né, que qualquer pesquisa não pode colocar apenas sua opinião. Você não pode ter um embasamento teórico. Você tem que ter uma referência bibliográfica que te dê base para aquilo ali. Claro que eu fui buscar essas referências. Alguma coisa que tinha sentido com a minha pesquisa para poder fazer esse embasamento. E na minha pesquisa eu comecei com surdos que moravam no interior, surdos rurais. A minha orientadora falou, não dá, 2 anos é impossível. Eu falei, eu tenho contato com alguns surdos, e a minha orientadora disse que o tempo não era hábil para fazer uma análise, não ia dar tempo para fazer um dicionário, aquilo seria impossível. Mas eu estava explicando que gesto não era Libras, mas tinha escolas que utilizavam gestos, escolas do interior que usavam gestos como estratégia. A questão do EJA, por exemplo. Existiam escolas que usavam do gesto naquela realidade. E aí eu fiz a minha coleta com o EJA, né, com essas escolas do interior, e continuei estudando porque a escola não caminhou, e aí eu mudei o lugar da minha pesquisa, mas isso continuou. O nome da escola, esse é o sinal. Esse é o sinal da escola, né? Astério de Campos. E antes de começar a estudar sobre gesto, mas eu percebi que isso estava presente na vida humana, dos surdos e dos ouvintes. Vocês usam gestos? Sim. Sim, usando algum tipo de dança, Vocês usam gestos básicos, né? Mas num discurso, por exemplo, utilizam gestos. Eu não sabia. E fui descobrir isso tardiamente, porque através da minha pesquisa, isso me deu um despertar sobre uma coisa que eu já usava de forma natural, acreditando eu que seria coisa de surdos do interior, mas, na verdade, a gente já utilizava isso no nosso discurso diariamente e não percebia. E, às vezes, pensava, isso é Libras? Não tem problema, você utiliza Libras, e eu fiz essa análise dos gestos e da utilização de língua de sinais também, para poder fazer essa separação. A minha pesquisa, ela aborda o quê? A metodologia que eu usei foi a questão qualitativa, a questão do surdo do interior, a questão da educação. Mas qual é a relação que o gesto tem com a vida desse sujeito? E aí eu precisava pesquisar e a questão a questão qualitativa nesses ambientes. Utilizei 4 surdos e 4 professores ouvintes, professor desses alunos, na mesma escola,
que trabalhavam com esses alunos e eu fui fazer a minha pesquisa. A escola, que foi o Astério de Campos, foi meu lugar de coleta de dados. O objetivo geral da minha pesquisa eu queria encontrar e buscar e fazer essa análise e coletar esses dados, né, sobre os gestos. E aí depois eu queria fazer o quê? Eu queria classificar esses gestos, né? Fazer essa coleta, tipo um glossário, e depois classificar esses gestos. Quais são os tipos de gestos utilizados? Quantos? E aí fazer essa contagem para apresentar que existe, né, a participação dos gestos na nossa fala. E o objetivo era analisar, baseado no autor do McNeil, né, de 94, e o gesto ele faz parte da comunicação humana. Não é da comunicação do surdo, isso não é uma coisa exclusiva do surdo, e sim da comunicação humana. E existem outros tipos de gestos que fazem parte da comunicação. Isso é uma pesquisa piloto, né? Isso foi um exemplo que eu comecei a fazer, a coletar esses gestos. E quais são os tipos de gestos que os surdos mais utilizam? E aí, eles mais utilizavam, eu peguei 4 e fiz a minha análise. Então, cada gesto, cada tipo, eu separei em grupos. Fiz essa separação e depois eu fiz uma análise. Eu cataloguei esses gestos para que as pessoas, que eu transformei em pôsteres para as pessoas poderem visualizar. Para que essa questão do preconceito, da questão do preconceito linguístico a respeito dos gestos, isso fosse disseminado, isso fosse acabado. E aí eu pedi autorização para entrevistar essas pessoas e disse que ela sabe que o surdo, às vezes, eles têm um certo receio, e aí a gente conversou, mostrei o meu projeto e eles se sentiram à vontade, e aí para poder colocar a sua fala de forma bem natural, porque nós éramos amigos, na verdade. E coloquei a minha proposta para a escola, para os professores, que era uma pesquisa, e aí o resultado, e aí eu ia mostrar na escola, também colocaria o nome da escola como o meu ambiente de pesquisa. Isso não seria esquecido, né, no final de todo o meu trabalho. Isso foi colocado à direção e eles se sentiram honrados, né, na verdade, de participar da minha pesquisa. Foi utilizado também vários tipos de piada, né? Eu fiz a gravação dos surdos sinalizando, e os surdos... Primeiro, o surdo ele visualizou aquela história e depois ele fez a tradução e eu fiz a gravação e aí eu fiz o recorte, né? Onde tinham os gestos. Eu percebi que tinham muitos gestos no recorte da minha pesquisa. Arregacei as mangas e tive muito trabalho para poder fazer esse recorte. E aí eu achei que seria pouco, né? Quando eu fui fazer essa análise, peguei a mesma história, coloquei para os ouvintes e achei que eles, como usuários de Libras não muito fluentes, não teriam, né, muitos gestos na sua história. E, na verdade, de forma interessante, a quantidade era igual. E a diferença na questão de língua e linguagem. A língua, ela obedece regras, e a linguagem ela tem vários tipos, né? Não está estabelecido como uma língua, né? E o gesto, ele não está ligado à língua. O gesto é um tipo de linguagem. E aí que o surdo ele utiliza
como uma forma de comunicação. Ele consegue se comunicar, ele consegue se expressar, ele consegue colocar a sua fala de forma que é entendido. Isso sendo uma teoria de Saussure, né? E do Bakhtin também, este é o sinal dele. Isso eu fiz, o Bakhtin, ele salvou a minha pesquisa. O Saussure, eu encontrei alguma barreira por conta que a língua é a questão da fala, junto com o pensamento, junto com a cognição, a questão oral. E aí eu achei que aquilo não tinha muita coerência por conta do gesto ser mais manual. E aí eu utilizei mais a teoria do Bakhtin para embasar a minha pesquisa. Por conta dos vários tipos, né, de manifestação de uma língua ou da linguagem dentro da teoria do Bakhtin. E o Bakhtin, ele vai mostrar o quê? A linguagem, ela tem vários pontos. A questão da música, do teatro, do gesto, da dança, como vocês podem olhar. E o surdo, ele ele parece... Isso dava o prestígio ao gesto por conta dessas muitas referências dentro da linguagem. E o gesto e a língua, aí a pessoa fala, você é surdo? Isso é gesto. Não, é língua, é Libras. Libras é língua. Saussure já provou, e nós temos muitas teorias, a questão da gramática, dos parâmetros, enfim. E o gesto é inferior a uma língua? Não, ele tem o seu valor. Ele é a base, como uma árvore. A árvore, antes de você ver ela muito bonita e frondosa, você imagina que abaixo dela existe uma raiz que segura a árvore. E o gesto, ele é uma base que é muito importante dentro da língua de sinais. Porque o sinal de Libras hoje, se existe um dicionário, antes ele era o quê? Surgiu através do gesto, através da utilização desses gestos, se transformou num sinal que hoje ele é um sinal que você utiliza, um sinal convencionalizado que você utiliza na língua de sinais. Eu fiz também uma pesquisa a questão dos indígenas. A Villalva, ela fala a questão dos gestos familiares. E também os sinais dos empréstimos emergentes. Como que isso vai se dar? A questão da comunidade, as comunidades, como que isso vai acontecer? Como que esses sinais eles vão ser utilizados e como que isso vai se disseminar até, na verdade, se transformar num sinal, né? O gesto, como que isso vai se utilizar e vai se transformar num sinal? Isso são fases. Alguns acabam sendo disseminados, alguns acabam morrendo e outros são oficializados como, sim, um sinal em língua de sinais. As pessoas, elas utilizam na sua comunicação de forma muito natural. O dicionário de Capovilla, você pode utilizar um outro dicionário também, e você percebe que tem um dicionário desses sinais, mas não tem um dicionário para os gestos. Isso não existe de forma convencional, mas sim as pessoas utilizam de forma natural. E, como eu falei, eu coloquei em 4 categorias esses tipos de gestos, coloquei 4 tipos, que eles mais utilizam, não vai dar tempo de eu apresentar, mas eles são bastante importantes. O meu mestrado, a minha a dissertação, está no site da universidade. Vocês podem baixar e existem todos os detalhes da minha pesquisa, isso de forma muito detalhada e bastante importante que vocês façam esse acesso. Esses são os alunos e os professores. É o recorte de toda a minha pesquisa. E
E eu fiz uma transcrição desse recorte, desses significados, o que significava cada gesto desse. Também coloquei as categorias daqueles gestos, o que significava, e apresentei às pessoas que sabiam Libras, e elas, isso de forma bem escondida, não se percebia a utilização desses gestos, e depois isso se tornou de forma evidente. E como vocês podem observar essa comparação que eles mais usam, né, dos gestos e sinais convencionais, em vermelho são os sinais. Uma surda, que ela utiliza mais sinais e poucos gestos, mas a grande maioria utiliza mais os gestos. E agora, dos gestos e os sinais com os professores ouvintes. Eles utilizam mais sinal e mais gestos também. E aí eu pensei que não ia ter eu pensei que não ia ter nada, e na verdade isso estava de forma bastante igualitária. E aí foi o total da minha pesquisa, dos gestos icônicos, 223, que são o classificador, a questão mais visual. Os gestos rítmicos, né, que são 46. Os gestos dênticos, que são mais a questão de lugares, né? E os gestos metafóricos, 20. E aí, qual é o objetivo da minha pesquisa na área da educação? E perceber que o surdo, ele possui uma identidade, ele tem uma língua, a língua de Libras. Mas existem surdos que estão esquecidos em lugares onde não existe escola. Lugares que ele tem uma vida, ele cresce naquele ambiente, está de forma isolada, ele não participa de uma vida social. Ele é esquecido, surdos idosos que vivem nesses ambientes, e o professor, ele precisa criar, às vezes, estratégias, a pessoa que convive com esse surdo, criar estratégias para desenvolver, de alguma forma, esse aluno, porque ele é capaz de aprender, visualmente ele é capaz de aprender. E isso mostra possibilidades de o surdo aprender, como a sua L1, a Libras, utilizando gestos. Isso se torna um caminho. E nas aulas, os gestos usados por alguns surdos que não têm língua de sinais, que estão de forma apartados, né, da língua, e sofre algum tipo de preconceito linguístico. E o gesto, ele existe, ele tem ele tem uma variedade imensa de gênero dentro de um discurso. E a escola precisa trabalhar essa variedade. O Lacerda, ele vai explicar de forma bem clara o que significa isso. O surdo, ele precisa, dentro da sala de aula, o quê? Utilizar só a língua de sinais? Não, ele precisa se utilizar a questão do método visual. Precisa se utilizar... Mas, às vezes, o professor ele acaba dando desculpa. Eu não sei Libras, e chama o intérprete. Chega disso, o surdo ele é visual. Mesmo que não saiba a língua de sinais de forma fluente, pode-se utilizar uma outra metodologia visual que o surdo consiga perceber. Isso claro que isso é um conceito muito profundo, a questão da língua, mas isso são fases. Isso trabalhado, isso seria um plano B que, na verdade, seria utilizado, onde num lugar que não exista uma ferramenta própria para isso. Mas a questão da política linguística, isso precisa ser implementado nas escolas. Mas as escolas, viemos lutando por uma escola bilíngue, mas não existe, em certos lugares, a escola bilíngue. E essa é a minha preocupação. Lá no Paraná, por exemplo, no Pará, desculpa, é um estado enorme, são muitas informações, e não tem a questão da pesquisa, não tem questões de pesquisas científicas. E aí eu me sinto orgulhosa de ter feito essa dissertação, de ter
passado para o doutorado e vou começar o meu doutorado, o meu tema é o mesmo tema. Vou continuar estudando e pesquisando sobre gestos, e aí eu vou para uma outra cidade, porque a minha cidade, eu lutei por 4 anos, a minha orientadora disse que antes não daria tempo, né, que só tinha 2 anos, mas agora eu vou ter tempo, que são 4 anos, e aí eu vou continuar na minha pesquisa, mostrar a minha proposta dentro da educação do campo. A capital já tem muitos trabalhos feitos, então a minha referência, o meu objetivo de trabalho é o campo, e eu vou. Porque eu quero melhorar a vida do surdo do campo. Porque a gente precisa ter empatia e trocar de lugar com o outro. Essa é a bandeira do Pará. O Pará é no norte. Existem muitos pesquisadores que se preocupam com os surdos. A questão da Libras, a questão dos surdos que não têm a Libras. Existe essa preocupação. E que eu convido a vocês a conhecerem o Pará para também desenvolverem a sua pesquisa no meu estado. Desculpa o resumo por conta do tempo. Muito obrigada. Você está certa. Desculpa, na verdade, ela resumiu muito a sua pesquisa, também o Jefferson teve que ser bastante sucinto, nós entendemos, e toda hora sinalizando que o tempo havia terminado. Mas vocês podem baixar, né, no aplicativo, certo? Não, no site. No site tem a dissertação que vocês podem baixar para poder estudar de forma mais